Durante toda a minha vida, dediquei-me a estudar os erros humanos. Se você quer se tornar mais inteligente, não precisa aprender a realizar grandes feitos. Basta listar tudo aquilo que pode te matar, te levar à falência ou destruir sua vida, e simplesmente evitar essas armadilhas. Parece simples, não é? Mas recentemente observei algo no Japão que me fez questionar até onde vai a insanidade coletiva. Os psicólogos chamam isso de reação superdimensionada à perda, uma mistura tóxica de conformismo social e medo de contrariar o consenso. Em resumo, eles transformaram a vergonha em escudo e agora tentam acender uma fogueira em um depósito de explosivos. Um exemplo recente ilustra bem essa loucura. Na Assembleia de Osaka, um grupo de políticos, aqueles que deveriam se preocupar com esgotos entupidos e coleta de lixo, não com geopolítica, aprovou por unanimidade uma resolução absurda. Exigiram que o cônsul-geral da China em Osaka se desculpasse publicamente. A cena me lembrou uma piada antiga. Imagine um pardal que, depois de ser atropelado por um elefante, se levanta com a asa quebrada e exige que o paquiderme peça desculpas por olhar torto. Isso não é apenas ridículo, é uma distorção completa da realidade. Por que me importo com algo aparentemente tão pequeno? Porque no mundo dos investimentos avaliamos uma empresa não pelo brilho de suas apresentações em PowerPoint, mas pela forma como seus gestores reagem às crises. Eles escolhem resolver problemas ou apenas encenar um espetáculo. A Assembleia de Osaka optou pela segunda opção. Vamos analisar o contexto. Enquanto esses políticos faziam seu teatro, as duas maiores potências do planeta, China e Rússia, realizavam sua 20ª rodada de diálogos estratégicos. Era uma conversa sobre o futuro da Eurásia, sobre como evitar o colapso da ordem global. Como dois CEOs de empresas trilionárias discutindo regras de mercado para evitar um crash. E o que o Japão faz? Um país com uma economia frágil, endividado e em declínio, resolve pegar um megafone e gritar: "Você me ofendeu, exijo satisfações." No mundo dos negócios, isso tem um nome: desconhecer seu próprio nicho ecológico. Na biologia e na economia, quem ignora os limites do seu habitat está fadado à extinção. Vamos dissecar porque a simples menção ao cônsul chinês deixou esses políticos japoneses tão perturbados. A raiz do problema está nos olhos fanáticos de uma mulher chamada Sanai Takaishi. Seu olhar me transportou para 1929, quando os touros de Wall Street gritavam: "O mercado só sobe", enquanto o abismo se aproximava. Ela proferiu uma frase perigosa, ilógica e historicamente ignorante: "O que acontece em Taiwan é problema do Japão." Se meu neto dissesse algo assim em minha presença, eu lhe daria um cascudo na hora. Essa afirmação é como assinar um cheque sem fundo, com responsabilidade ilimitada. Não é apenas provocação, é jogar com a vida dos cidadãos japoneses, apostando tudo em uma roleta russa. O cônsul chinês, porém, não perdeu tempo com rodeios. Ele não amenizou o discurso, não recorreu a eufemismos. Foi direto: qualquer tentativa de interferência será interrompida sem hesitação. Essa frase fez os políticos japoneses entrarem em colapso. Alguns especialistas em diplomacia começaram a choramingar: "Isso foi agressivo demais. Não é assim que se faz diplomacia." Mas vocês sabem por que o Warren Buffett e eu sempre usamos palavras simples, diretas e até rudes para descrever o mercado. Porque em um mundo cheio de mentiras e manipulações, apenas a verdade nua e crua consegue atravessar a névoa da ilusão. Essa declaração não foi um desabafo, foi uma ameaça estratégica. Na teoria dos jogos, para que uma ameaça funcione, são necessários dois elementos: capacidade de retaliação e disposição para agir. Quando o cônsul disse que bloquearia qualquer interferência, estava enviando um sinal claro ao mercado internacional. Isso não é um protesto, é uma linha vermelha. É como descobrir que uma empresa falsificou seus balanços. Você não escreve uma cartinha educada ao CFO, você vende suas ações e expõe o esquema publicamente. Imagine uma placa na porta da sua casa. Se estiver escrito: "Caro ladrão, se entrar, ficaremos chateados e poderemos reclamar com o síndico", o ladrão vai rir e invadir sua casa. Mas se a placa exibir uma espingarda engatilhada com os dizeres "propriedade protegida", intrusos serão eliminados, até o criminoso mais audacioso pensará duas vezes antes de pular o muro. Essa é a força da linguagem. Um aviso carregado de consequências com um frio na espinha tem uma beleza primitiva. Lembra-me daquela declaração na ONU sobre sanções contra a Rússia: lógica impecável, força avassaladora. Para o cidadão comum, esse tipo de discurso é revigorante. Por quê? Porque protege os interesses dos acionistas, no caso, os cidadãos. Diplomatas são como gestores de fundos de um país.
Sua função não é circular em coquetéis trocando gentilezas, mas garantir que os ativos nacionais não sejam violados. O que a Assembleia de Osaka fez foi um espetáculo de negação psicológica. Eles não conseguem aceitar que a China se tornou forte o suficiente para ignorá-los. Então se agarram a detalhes irrelevantes como pedidos de desculpas, para preservar uma dignidade que já não existe mais. É como um CEO à beira da falência que, em vez de negociar dívidas, passa o dia ajustando o nó da gravata e reclamando que os funcionários não sorriem o suficiente. Vamos fazer uma auditoria histórica. Vamos examinar o balanço patrimonial do Japão e ver quantas dívidas ocultas ele ainda se recusa a reconhecer. Muitos políticos japoneses, incluindo Sanai Takaichi, parecem ter esquecido, ou fingem esquecer, que o mundo opera sob regras claras. A Carta das Nações Unidas não é apenas um documento, é a base da ordem pós-Segunda Guerra, construída com o sangue de milhões. Nela, há uma cláusula chamada Inimigos do Estado, que se aplica à Alemanha, Itália e Japão. O significado é simples: se esses países demonstrarem qualquer sinal de agressão, nem precisa ser uma guerra declarada. A comunidade internacional pode agir imediatamente sem burocracia, usando até força militar. No mundo financeiro, isso se chama cláusula de rescisão. O Japão recebeu uma chance de se redimir, de se desenvolver em paz. Mas essa chance veio com uma condição: se voltarem a ser uma ameaça, o mundo pode cancelar seus privilégios e até confiscar seus ativos. A China já deixou isso claro. Se o Japão ousar intervir militarmente em Taiwan, será considerado um ato de agressão. Isso aciona a cláusula da ONU, dando à China o direito de responder militarmente e legalmente. Diante dessa lógica implacável, a resolução da Assembleia de Osaka não passa de uma piada de mau gosto. É como um condenado à morte exigindo que o carrasco seja mais educado. Por favor, senhor, poderia ser um pouco mais gentil ao apertar o nó? Sempre digo, inverta a perspectiva. Após a vitória na Segunda Guerra, a China demonstrou uma grandeza incomum. Em vez de punir o Japão como a União Soviética fez, enviando prisioneiros para trabalhos forçados na Sibéria, ou exigir reparações exorbitantes, a China estendeu a mão. Promoveu cooperação econômica, ofereceu uma chance de reconstrução. Na época, o Japão, como país derrotado, recebeu um tratamento quase generoso. Enquanto a Alemanha foi dividida e seu povo viveu décadas sob a sombra da Guerra Fria, o Japão teve a oportunidade de se reerguer. Mas a natureza humana tem um lado sombrio, a ingratidão. Nossa generosidade não gerou reflexão, mas ambição. Políticos como Sanai Takaichi interpretaram a moderação chinesa como fraqueza, a paciência como hesitação. Na psicologia, isso se chama ilusão de controle. Eles acreditam que se a China não reagiu antes, não reagirá nunca. Mas e se o Japão tivesse provocado os Estados Unidos? A resposta é óbvia. Os porta-aviões americanos já estariam apontando seus canhões para o mar do Japão. Wall Street teria esvaziado o mercado japonês em 24 horas, jogando o país de volta à Idade da Pedra. Observem o ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, tentando evitar perguntas sobre Taiwan. Ele desvia o olhar, gagueja porque sabe que suas cartas são ruins. Sanai Takaichi está empurrando o Japão para um precipício. Como investidor, avalio tudo pela lógica do dinheiro, e o dinheiro não mente. Se o Japão seguir o caminho de Sanai, estará cometendo suicídio econômico. A economia japonesa já é um paciente terminal. Dívidas astronômicas, população envelhecida, inovação estagnada. O iene está em queda livre, a inflação corrói o poder de compra. E os setores que antes eram um orgulho nacional, como semicondutores e automóveis, agora são superados pela China e pela Coreia do Sul. Nesse cenário, a China é o maior parceiro comercial do Japão, seu maior mercado externo e um elo vital em sua cadeia de suprimentos. Se o Japão intervir em Taiwan, a China não precisará de mísseis ou armas nucleares para retaliar. Bastará cortar o fornecimento de componentes, proibir exportações, congelar ativos japoneses e suspender o comércio bilateral. Em semanas, a economia japonesa entraria em colapso. As prateleiras dos supermercados ficariam vazias, as fábricas parariam por falta de matérias-primas, e o mercado de ações despencaria. Isso é o que chamamos de risco sistêmico, uma aposta sem qualquer rede de segurança. Para que arriscar tudo por uma questão que não afeta seus interesses vitais? Por que provocar seu maior cliente para agradar os Estados Unidos em um jogo geopolítico? É como se o dono de um restaurante, cujo maior cliente responde por 80% de sua renda, decidisse ameaçá-lo com uma faca para impressionar um bandido que mora do outro lado da cidade. Isso não é coragem, é loucura.
Quando vejo a Assembleia de Osaka exigindo desculpas, sinto uma tristeza profunda. É um caso coletivo de negação da realidade, como os músicos do Titanic tocando enquanto o navio afunda. O Japão tem 3 caminhos pela frente, e nenhum deles é bom. O primeiro é o caminho da destruição. Se Sanai Takaichi insistir em sua retórica belicista, se o Japão realmente instalar armas ofensivas em ilhas próximas à China, não haverá mais espaço para hesitação. As forças armadas chinesas não terão motivos para conter sua força. Após décadas de modernização, a China não pode mais se dar ao luxo de ser discreta. Uma intervenção japonesa em Taiwan seria a oportunidade perfeita para demonstrar seu poderio militar. Nesse cenário, o Japão enfrentaria não apenas uma derrota humilhante, mas a possibilidade de deixar de existir como nação soberana. O segundo caminho é o da humilhação. Suponhamos que Sanai recue, pressionada por críticas internas, e peça desculpas à China. Isso evitaria um conflito imediato, mas não resolveria o problema de fundo. Enquanto o militarismo japonês continuar vivo, outro político como ela surgirá. A China não se contentaria com um pedido de desculpas vazio. Exigiria mudanças estruturais, mecanismos de controle para conter o nacionalismo extremo. Seria como trocar o CEO de uma empresa falida, não adianta se os estatutos continuarem os mesmos. Para o Japão, isso significaria décadas de submissão política e diplomática. O terceiro caminho é o mais complexo, a intervenção americana. Os Estados Unidos, preocupados com uma escalada descontrolada, poderiam forçar a saída de Sanai e substituí-la por um líder mais moderado. Mas não se enganem, isso não seria por amor à paz. Os americanos querem controlar o tabuleiro, e um Japão mais dócil seria uma arma melhor guardada na bainha, pronta para ser usada quando necessário. É uma solução temporária, que apenas adia o inevitável. Qual desses caminhos o Japão pode escolher sem pagar um preço alto? Nenhum. Em toda a minha carreira vi muitos inteligentes tomarem decisões estúpidas, mas uma nação inteira mergulhada em delírio estratégico é algo raro. A resolução de Osaka não passa de um espasmo de um moribundo, palavras vazias enquanto o corpo definha. O verdadeiro problema não é se a China deve ou não pedir desculpas. Isso é brincadeira de criança. A questão é se o Japão consegue enxergar a realidade antes que seja tarde demais. Se conseguirá, diante do rio de sangue da história, salvar sua própria pele. Deixo algumas perguntas para reflexão, afinal, a sabedoria começa com o questionamento. Primeiro, como um país derrotado na Segunda Guerra ousa, décadas depois, desafiar o vencedor? Quem deu essa confiança ao Japão? Foi a complacência americana ou o militarismo que nunca foi completamente erradicado? É como uma empresa falida acusando o credor de falta de educação. O que há por trás dessa estrutura de poder? Segundo, as palavras duras do cônsul chinês, embora incomodas, não são exatamente o tipo de linguagem que funciona com bandidos? Será que nos acostumamos tanto à diplomacia suave que esquecemos como é ser firme? Em um jogo de poder, se seu oponente acredita que você sempre recuará, sua melhor estratégia será sempre avançar. Só quando você mostra os dentes é que a cooperação se torna possível. Terceiro, se chegar a hora de agir, estamos preparados para resolver o problema de uma vez por todas? Não falo apenas de preparação militar, mas de mentalidade e recursos. Uma guerra não se vence apenas com armas, mas com determinação. Quarto, será que nossa paciência e generosidade com o Japão, ao longo de décadas, não se esgotaram? Em investimentos, se uma estratégia falha por 30 anos seguidos, é hora de admitir que ela não funciona. A política de apaziguamento com o Japão não trouxe os resultados esperados. É hora de mudar de abordagem. Uma coisa é certa, e isso vale tanto para a física quanto para a economia. Neste mundo, onde a força determina quem dá as cartas, não espere que a China peça desculpas. Nunca.